Equipes com grande aporte financeiro não necessariamente investem em seus elencos da mesma forma uma das outras. O Pautas e Táticas traz no vídeo de hoje o debate: qual a melhor forma de montar um elenco? De maneira homogênea ou heterogênea? Se você não está muito familiarizado com esses termos, não se preocupe. A gente explica do que exatamente estamos falando. Elencos homogêneos são aqueles onde o nível das peças da mesma posição é basicamente o mesmo, ou no mínimo muito semelhante, estimulando assim disputas por vagas no 11 inicial e garantindo que as peças de reposição sejam à altura dos titulares. Já os elencos heterogêneos são aqueles em que claramente há um 11 titular com um nível mais alto do que os jogadores reservas, o que pode significar que o investimento feito em grandes estrelas para elevar o nível do time principal não foi o mesmo feito na reposição de elenco. Bom, tentamos explicar da forma mais isenta possível para podermos pontuar os prós e contras dos diferentes tipos de elenco. Exemplos de elencos homogêneos nos últimos anos são os do Palmeiras aqui no Brasil e o do Manchester City na Inglaterra. Já elencos heterogêneos dos dois cenários podem ser o do Flamengo e o do Liverpool. Podem-se notar as semelhanças nas montagens dos grupos. Enquanto temos dificuldade de escalar quais são os times titulares do Alviverde Paulista e dos Sky Blues, haja visto a proximidade de nível que mais do que 11 jogadores possuem, temos na ponta da língua quais são as equipes principais do rubro-negro carioca e dos Reds da terra dos Beatles. À primeira vista, muitos podem argumentar que é melhor montar times heterogêneos, já que a qualidade de um time com maior investimento no 11 titular é superior a qualquer escalação possível de um time que tem titulares e reservas em níveis próximos. É como dizer que times como o Flamengo têm um time titular nota próximo de 10 e um time reserva em média nota 6. E uma equipe como o Palmeiras tem um elenco mais equilibrado, com titulares e reservas no máximo nota 8, com uma exceção ou outra, é claro, para cima ou para baixo. Um outro ponto positivo em montar elencos heterogêneos é poder compor o banco de reservas com jovens jogadores vindo da base, que entendem sua condição de momento e aceitam que uma minutagem mais baixa e um não começar de jogos é absolutamente natural. Ao passo que um time mais homogêneo muitas vezes podem ter um investimento igualitário, tanto para um titular quanto para um reserva da mesma posição, o que eventualmente pode tirar espaço de um garoto da base se desenvolver no time. Porém, como toda regra tem sua exceção, bons jogadores da base podem ser descobertos e brigar por posição no 11, como o Palmeiras, por exemplo, deu espaço a nomes como Patrick de Paula, Danilo e Renan aparecerem no time de cima. E assim como o Flamengo, mesmo tendo um Mateuzinho pedindo passagem na titularidade do clube, tem um contestado Isla na condição de dono da lateral direita. E se entender que futuramente ele não mais serve para compor o 11, pensariam primeiro em trazer um substituto no mercado do que dar chances ao jovem na equipe principal. Além disso, se o nível das peças do seu time titular é mais alto, tem-se um número maior de jogadores que são capazes de decidir jogos difíceis numa jogada individual, quando o time coletivamente não estiver fazendo uma boa partida. O que também implica dizer que a atenção da marcação adversária fica mais dividida. E se um dos jogadores do seu time sofrer uma marcação individualizada, sobrará mais espaço para outro jogador resolver as partidas em uma bola. Ao passo que elencos mais homogêneos podem não ter jogadores com poder de decisão maior que outros, o que também pode vir a ser um problema. No entanto, uma desvantagem desse tipo de elenco, que precisa ser considerada, é um possível desequilíbrio entre os setores. Um time pode ter grandes peças no ataque e peças mais fracas na defesa, ou vice-versa. Ou até ter peças de sobra em um determinado setor, como o meio-campo, e peças faltando nas outras faixas de campo. O investimento sempre tem de obedecer carências que o time tenha e respeitando os níveis de urgência que cada carência pede. Por outro lado, elencos homogêneos podem ter mais a sua simpatia.
já que se um titular se lesiona ou está indisponível para uma partida, o reserva imediato provavelmente não deixa o nível do time cair, já que ele produz uma qualidade técnica semelhante ao atual dono da posição. O que, por consequência, não permite que haja acomodação no jogador que está na condição de titular. Não há como este achar que a posição é dele, enquanto que num elenco mais heterogêneo, mesmo que o titular esteja em má fase, ele provavelmente precisará ser mantido, pois seu reserva provavelmente é de um nível ainda pior. Outra vantagem é que elencos numerosos em quantitativo de jogadores com boa qualidade dão ao técnico um leque maior de opções para variações de jogo. Exemplo prático: se o time tem 3 zagueiros a nível de titularidade, o time não fica refém de utilizar sistemas com duplas de zaga. Se existem 2 atacantes de qualidade para serem titulares, o time pode utilizá-los juntos, sem que necessariamente um seja reserva do outro, principalmente se eles tiverem características complementares. Porém, mesmo em times homogêneos, haverá jogadores com menos minutos jogados que outros. Mesmo que haja uma boa rodagem para que todos tenham um bom ritmo de jogo, ficam claras as preferências de um treinador quando acontecem sequências de partidas importantes e decisivas. E jogadores que se sentirem na condição de reserva podem procurar outros clubes para que tenham mais condições de serem titulares absolutos. Um clube que tenta equilibrar os 2 métodos é o Real Madrid. Outrora conhecido por buscar grandes craques do meio para frente sem se preocupar com a defesa, a atual filosofia do clube se atenta em reforçar todos os setores do campo, montando um 11 estelar e recheando seu banco de reservas com jovens contratados inicialmente para o time B. Para isso, o scout do clube está atento ao que acontece nas ligas mais prolíferas do mundo, incluindo o futebol brasileiro. Depois de não conseguir trazer nomes como Gabriel Jesus e Neymar, os merengues desembolsaram altas cifras para trazer jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e Reinier, ainda nos primeiros meses de profissional, já que com o mercado inflacionado, quanto antes se contrata uma joia em potencial, menos caro se paga por elas, além de aumentar seu potencial de venda no futuro. Mas e vocês, pessoal? Preferem um elenco mais numeroso, de bom nível e com jogadores de níveis parecidos disputando posição? Ou preferem ter um 11 demolidor, com grandes craques, mesmo que os reservas sejam de uma qualidade inferior? Não esqueça de opinar nos comentários e justificar a sua escolha. Muito obrigado a você que nos acompanhou. E até a próxima!